como promover a conscientização sobre saúde mental e reduzir o estigma sobre o tema suicídio, em torno do suicídio e dos transtornos que o acometem. Como é que a gente faz? Bom, um ponto que é importante quando a gente fala sobre o suicídio é justamente como a Vanessa falou, a gente poder falar sobre educação socioemocional, poder falar sobre o tema nas escolas, em diferentes locais. É importante também a gente estar falando nesse tema na live, estar falando no Instagram. Muitas vezes eu cuido com o termo, porque muitas vezes a gente fala o termo suicídio, acaba, né, o Instagram não gerando engajamento, deixando mais para o lado. Então, a gente precisa realmente ir desconstruindo esse tema, entendendo que ele é um sofrimento complexo, que nem sempre a gente vai ter as respostas, mesmo que a gente faça vários recursos, vão ter, às vezes, algum suicídio que ocorre sem a gente ter clareza da causa. Então, é importante a gente cada vez mais ter pesquisa sobre esse tema, ter congressos, eventos, começar a pensar em estratégias desde a infância até processos de plano de prevenção para a população idosa, dar acesso, por exemplo, de pensar em estratégias de plano de preparação para aposentadoria. Então, tem várias estratégias aí que poderiam ajudar a falar sobre o suicídio, o comportamento suicida de modo geral, entendendo que ele vai ser multicausal. Cada vez mais ir rompendo, né, a ideia do tabu e a ideia é que justamente o silêncio ele passa a ser a melhor resposta e não é. Então, uma das estratégias que a gente mais deve utilizar é falar com segurança e sempre que falar, quais são os locais que a população pode estar ter acesso. Hoje existe o site Mapa da Saúde Mental, onde tem muitas vezes você vai conseguir acessar aí recursos de onde procurar um psicólogo, um psiquiatra, profissionais da saúde mental. Lembrando que a gente também tem aí atenção básica. Procure, se você estiver assistindo a live e estiver em sofrimento, procure o local mais de fácil acesso para você, para que você também seja assistida. Isso é uma forma da gente ir buscando também a prevenção do suicídio. É isso, fica a dica. E mais uma perguntinha, a nossa última pergunta aqui. Vocês poderiam compartilhar alguma história ou exemplo, né, de um caso em que o baralho teve aí um impacto significativo com algum paciente? Vocês teriam algum case para nos contar, até para que a pessoa que esteja do outro lado entenda e veja que, olha, sim, a ferramenta de fato funciona? Eu tenho alguns casos que eu dou supervisão e também tem casos que eu atendo, né? Tem, por exemplo, um caso de uma paciente, né, que já atendi, que tem mais ou menos aí, né, 22 anos, e que apresentava alto risco suicida. A gente conseguiu fazer a avaliação dela, aplicar, né, ela tem hoje um plano de segurança, onde que ela consegue saber, a gente treinou com ela esse plano de segurança, ou seja, quem que ela pode acionar no momento que ela tiver a crise, quem são as pessoas chaves, quais que são os sinais que ela pode estar entrando em risco. Então, a gente fez todo um processo de identificação dos sinais, dos alertas, né, tanto sensações físicas quanto emoções, pensamentos, que poderiam avisar ela que ela está no momento de uma crise. Debatemos estratégias de enfrentamento de como lidar com situações que são problemas, eventos que desencadeiam essa crise suicida. Treinamos no consultório, nos atendimentos, relaxamento muscular progressivo, técnicas de distração. Utilizamos também a mudança de temperatura corporal, que é justamente, dei o exemplo de colocar, né, ou a máscara, ou colocar o rosto, né, num balde de água gelada e prender a respiração que ativa essa resposta. Ela também utiliza atividade física intensa, ou seja, a gente fez toda a aplicação do baralho, desde a avaliação do risco alto, onde que a gente identificou que ela tinha risco alto, eu parei na hora de fazer as avaliações dos outros transtornos e focamos em como utilizar a crise suicida, e hoje ela já está mais estável. Então, o que é importante, gente, uma dica aqui, né? Mas se a paciente está com um risco alto, eu preciso continuar fazendo semanalmente a avaliação do risco suicida? Sim, você vai precisar até o risco diminuir.
E, claro, quando o risco é alto, a gente precisa acionar a família, a rede de apoio, porque sozinhas, a gente não dá conta. Então, já tenho algumas experiências aí, tanto de pacientes meus, quanto supervisões, que eu já recebi o feedback, que já me marcaram no Instagram falando: Roberta, utilizei o baralho, gostei muito, ajudou muito a entender qual era o real risco do meu paciente adolescente, consegui conversar com a família em alguns momentos subestimou, mas a gente trouxe um pouquinho, consegui mostrar o roteiro de entrevista e os fatores de risco, e eles conseguiram entender, a gente fez o plano de segurança com a família também. Então, já tenho recebido aí, Ricardo, ótimos feedbacks da utilização do baralho, porque realmente é um instrumento que falta aqui, né, a nível nacional, e esse ele vem aí, né, justamente para resolver uma lacuna que a gente vivencia na nossa realidade. Eu tive a experiência aplicando o plano de segurança, uma experiência muito parecida com a da Roberta, em que eu apliquei esse plano com a paciente, ela tinha um risco moderado de suicídio, a gente fez um plano bem personalizado para ela. Eu costumo sempre fazer o plano editando no computador e compartilhando com o paciente, mas o paciente ele precisa ter acesso a esse plano no dia a dia. E às vezes aquele plano super estruturadinho, aquele documento que a gente tem super estruturadinho, não é algo que o paciente vai carregar com ele em todos os lugares. Então, essa paciente específica, ela gostava muito de desenhar, de pintar. Então, ela pegou esse plano, passou por um caderno e fez pinturas, fez desenhos em torno desse plano, e ela tinha o plano com ela o tempo inteiro. Ela usava tanto o plano que chegou um momento que ela não precisava mais olhar, que ela já sabia o passo a passo do que fazer. Né? Então, ter um lugar, né, um documento onde você reúne todas essas estratégias, todos esses contatos para auxiliar o paciente é muito importante. Eu digo que o plano de segurança ele é essencial a partir do momento que tu identifica o risco, seja ele baixo, moderado ou alto. E essa paciente, a gente teve uma diminuição significativa desse risco utilizando o plano de segurança e as estratégias da DBT, da TCC, que são ali incluídas no plano também, né? Era para a gente encerrar agora o programa, mas em cima do que vocês falaram, me veio uma pergunta, mais uma pergunta fora do roteiro. Se dá alta para uma paciente, um paciente com ideação suicida, não? Existe esse caso de se dar alta ou existe, vamos dizer assim, a necessidade constante de continuar acompanhando? É que daí o indicado, nesses casos, é a gente ir fazendo o risco, diminuir o risco suicida ou apresenta um risco baixo, ou seja, aquele paciente não apresenta mais ideação suicida, e a gente vai tentando trabalhar, né, o protocolo pede que a gente vá trabalhando daí os fatores de risco. Quais outros fatores de risco que poderiam desencadear uma nova crise? E trabalhando eles, depois a gente pode realmente chegar a um processo de alta, sim, Ricardo. Existe essa possibilidade, lógico que é uma coisa de longo prazo, tal, mas existe um caminho traçado. Existe, exatamente. Uhum. Inclusive, eu tenho pacientes já que receberam alta, que se a gente for avaliar o histórico, né, 3 anos aí de terapia, que hoje, né, depois a gente sempre faz a reavaliação do risco, não apresentam risco mais nenhum. Mas, claro, a gente não consegue, dentro da psicologia, dar 100% de garantia, né? Mas sim, mas é possível sim. É porque acho que é um estigma que deve ficar. Eu não passei por isso, porque eu me deparei de cara com a situação, então não houve aviso. Foi um fato, pum, aconteceu, o mundo virou de ponta cabeça do dia para a noite, foi. Né? Mas eu fico imaginando pais, né, que têm um filho, uma filha nessa situação, né? Aquela coisa que deve ficar, aquela pulga que deve ficar atrás da orelha, né? Puxa vida, resolvemos ou não esse caso? Por isso que eu quis fazer essa pergunta para dizer, então, olha, sim, existe sim chance de que, né, se reverta, né? Não é uma coisa que você vai carregar o resto da vida, né? Aquela preocupação que um pai ou uma mãe vai ter que carregar. Então, o filho está lá com 40 e tantos anos e os pais estão lá com 80, ainda com aquela cabeça. Eu fui um pouco irônico aqui agora, quis dar uma brincadinha, mas a gente sabe que pai é pai e mãe é mãe, né? Enquanto estiver vivo, e essa preocupação deve permanecer. Meninas, Roberta, Vanessa, finalizando então, enfim,
gostaria que vocês deixassem aí o contato de vocês para caso quem está nos assistindo queira, né, mais alguma informação, queira mais algum detalhe, de repente queira falar com vocês, né, para tirar uma informação mais técnica, ou até, olha, eu tenho um paciente para encaminhar, como é que funciona, os contatos de vocês, por favor, que eu tenho certeza que quem ficou com a gente até aqui é porque o assunto, de fato, é pertinente, e a gente tem que deixar o contato de vocês para que o assunto não encerre aqui na entrevista. Bom, eu deixo então meu e-mail, eu sei que tem pessoas que preferem, né, entrar em contato por e-mail, então é psi.vanessabertelli@gmail.com. Eu deixo também o meu Instagram, que é @psi.vanessabertelli. No meu Instagram, clicando no link da bio, vocês têm acesso ao meu WhatsApp, caso queiram enviar dúvidas por lá, e também tenho acesso para a compra do baralho, tá? E vai ser um prazer tirar as dúvidas de vocês, não se acanhem. Então, fiquem à vontade para me mandar mensagem, me mandar e-mail. Eu também, a forma de entrar em contato comigo é via Instagram, né? Depois eu vou deixar ali, já aparece aqui, né? @psi.roberta_alves é o meio mais fácil de me contatar. Lá tem cursos específicos sobre comportamento suicida, vai ter um curso também sobre o baralho, né? São temas aí que eu abordo, nessa parte de terapia comportamental dialética, comportamento suicida, então tem vários cursos ali que você pode acessar também pelo meu Instagram, e também dúvidas, enfim, tem já vídeos explicando como aplica o baralho, é justamente essa possibilidade aí de a gente ir construindo juntos. Perfeito, e assim terminamos mais um Sinopses Entrevista, agradecendo aqui a presença da Roberta e da Vanessa, e a de você que nos acompanhou até agora, sempre pedindo e lembrando mais uma vez, precisamos furar a bolha, nos ajude, clique aqui, compartilhe esse link, salve o nosso endereço, habilite o sininho, faça tudo o que você puder, mas nos ajude a fazer com que as entrevistas que a gente disponibiliza aqui gratuitamente cheguem a todas as pessoas, furando a bolha da Psi, tá bom? Um beijo, um abraço grande para vocês, até o próximo Sinopses Entrevista. Tchau, tchau! Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!